Pronto, a partir de agora vocês podem mandar. Manda aí Mas de nessa novo, aqui, Amanda. nessa Goiatubana adianta, o cachorro não pode mijar no poste, tá acabando a energia. Mas eu acho que é em todo lugar. Aqui a energia caiu só uma vez, mas a internet tá bem delícia. Certo. Nossa, eu tava dando uma outra aula aqui. Gastei papel demais, nossa senhora. E aí, gente, graças a Deus o tempinho tá bom, né? Mudada. Aleluia, que eu não aguentava, que calor mais. Certo. Hoje vamos começar a ver ondas, né? Uma aula de introdução sobre ondas. Meu Deus, que outra. Certo, gente, então vamos lá. Começar a falar sobre, então, ondulatória. Não sei se alguém já viu isso em algum vídeo, né? Às vezes alguém está assistindo algum cursinho, alguma coisa. Então, no ondulatória, estudo das ondas, de forma geral, né? Depois a gente estuda uma onda específica, que é a luz, né? A gente tem uma matéria específica de ótica para trabalhar ela, mas agora a gente trabalha só com as ondas de forma geral, né? Tanto que o livro de vocês ele é bem estranho. A gente vai utilizar ele para fazer os exercícios, mas ele é invertido. Ele vem ótica primeiro e depois vem ondas, né? E sendo que o conteúdo é ondas primeiro e depois ótica, certo? Então, bora lá, então. Primeira coisa que eu acho que a gente pode começar é falando da definição, né? Que a gente vai estudar ondas e a gente precisa saber o que é ondas, né? Então, isso. Vamos começar pela definição. O que vocês acham que é onda? E aí, gente, o que vocês acham que é onda? O que a gente pode dizer como definição de onda? Ninguém fala nada? E aí? Ah, professor, não sei não. Ondas, a gente pode Uai. definir com as seguintes... fala aí. Não, pode falar. As ondas, elas são perturbações periódicas, né? Isso é importante, que elas seguem um padrão, certo? Então, elas são perturbações. O mais importante, ela transporta energia sem transportar matéria. Então, a coisa mais importante que vocês precisam ter em mente é que uma onda, ela sempre vai transportar energia e nunca vai transportar matéria. Nunca, certo? Ela pode utilizar matéria para se propagar, mas ela não transporta matéria, ela não tira matéria de um lugar e leva até outro. Ela só consegue fazer isso com energia. A energia sai de um lugar e vai até outro, através das ondas. E as ondas, então, é justamente isso. Certo? É um transporte de energia sem transporte de matéria, tá bom? Então a gente pode escrever aqui, vamos anotar, depois eu mando foto para vocês. Vamos colocar assim, ó, perturbações periódicas. Importante essa palavra, tá?
que transportam energia sem transportar matéria. Então, gente, se você colocar uma rolha flutuando na água e ela não tiver ação de nenhuma outra forma de energia ali, né, de nenhuma outra forma, nenhum vento, nem nada, e só tiver onda na água, a rolha ela vai ficar no mesmo lugar sempre. Ah, professor, mas eu já vi alguma coisa flutuando ali na água com as ondinhas, ela saiu do lugar. Isso significa que para esse objeto que está flutuando na água sair do lugar, foi outra forma de energia ali. Um vento empurrou, alguma coisa assim. Mas a onda, ela não tira nada do lugar, certo? Ela não transporta matéria, tá bom? Certo, então a gente definiu o que é onda, né? São perturbações periódicas que transportam energia sem transportar matéria. Tá? A definição básica para onda. A gente pode classificar agora as ondas de algumas formas. Vamos fazer então classificações. Nas classificações, a primeira coisa que a gente pode diferenciar elas é se a onda é mecânica ou eletromagnética. Então a gente vai ter dois tipos de ondas, né? Ou ela vai ser mecânica, ou ela vai ser eletromagnética. E tem uma diferença aí, obviamente, né? Vamos definir mecânica. Uma onda mecânica, ela é um tipo de onda, gente, que precisa de um meio material para se propagar, certo? Então, obviamente, ela não vai se propagar no vácuo, certo? Uma onda mecânica, ela se propaga utilizando outros meios. Pode ser uma onda na água, por exemplo, a onda do mar. É um tipo de onda mecânica, porque ela utiliza o meio. Qual meio? A água. Né? A energia está utilizando a água para se propagar. Mas não só isso, né? Acho que, sem dúvida, o mais conhecido de todos, né? A onda mecânica mais conhecida de todas é o som. Porque a gente sabe que o som ele não se propaga no vácuo, certo? Para o som não se propagar no vácuo, significa que ele é uma onda mecânica, né? No vácuo a gente não tem a gente não tem nenhuma matéria, né? O vácuo significa ausência de matéria. Consequentemente, o som, que precisa de um meio material para se propagar, ele não vai se propagar no vácuo, porque lá não vai ter nada, certo? Ah, então se tivesse algum sólido lá no espaço, o som ia se propagar? Só nesse sólido o som ia se propagar, porque o som, apesar que a gente não tem esse muito costume de imaginar isso, o som ele se propaga tanto nos gases, né, no ambiente, quanto na água, nos líquidos e nos sólidos, tá? O som se propaga nos três formas, nos três estados da matéria, tá? É por isso que se você mergulhar, você vai continuar ainda ouvindo o ambiente, de forma um pouco diferente, né? Mas você vai continuar. Dentro da água não fica um silêncio total, você consegue ouvir grito de criança, né? Você consegue ouvir algumas coisas, certo? Se você colocar o seu ouvido na sua mesa aí mesmo, certo? Coloca a cabeça aí na mesa, encosta o ouvido na mesa e bater em algum ponto da mesa, você vai ouvir. Isso significa que o som ele também se propaga nos sólidos, certo? Mas independente disso, né? O som é só um exemplo. A onda mecânica, então a gente pode definir ela da seguinte forma: é um tipo de onda que ela precisa de um meio, né? Um meio material, vou colocar assim, para se propagar. E a gente pode tirar a seguinte conclusão: ou seja, não se propaga no vácuo. Então, as ondas mecânicas não se propagam no vácuo, certo?
Vamos colocar alguns exemplos aqui, então. Né? A gente já falou um, que é o som. A gente falou também das ondas na água, é outro exemplo, né? Onda no mar, uma onda na corda, certo? Alguns exemplos aqui. E agora, vamos falar da eletromagnética. As ondas eletromagnéticas, diferente da onda mecânica, ela é o oposto, certo? É um tipo de onda que não depende do meio para se propagar, certo? A gente já falou de um tipo de onda eletromagnética. Lá quando a gente viu o calor, a gente falou do calor se propagando através da irradiação. Foi a última matéria que a gente viu, né? E eu falei para vocês que o calor do Sol chega até a Terra através da irradiação, né? E que era um tipo de onda eletromagnética. A gente entrou aqui, ó. Tanto que a gente até falou, né? A irradiação, ela não precisa de um meio para se propagar. Ela se propaga no vácuo. Isso significa que ela é um tipo de onda eletromagnética, tá? Então, as ondas eletromagnéticas, elas não dependem do meio para se propagar. Aquela conclusão, ou seja, não, mas a gente pode colocar, não precisa de nada. Não precisa de nada para se propagar. Ou seja, pode se propagar no vácuo. Um exemplo, né? Um exemplo, a gente já falou do calor, mas não vamos falar dele não, vamos falar assim, ó. Um exemplo de onda eletromagnética que todo mundo conhece é a luz, certo? A luz do Sol é um tipo de onda, ela chega até nós através de ondas eletromagnéticas. Ela consegue se propagar no vácuo, certo? Um outro exemplo disso é as ondas de rádio. Elas se propagam no vácuo também, certo? Outro exemplo, a gente pode colocar o raio-x, que é aquela radiação, né? Ela é um tipo de onda eletromagnética, tá bom? Certo? Gente, até aqui tem alguma dúvida? Tá de boa? Tá acompanhando? Ou Sim. tá no mute aí? Professor do céu, tá travando pra caramba. Sério? Mas de boa. Se der ruim, de qualquer forma, depois dá uma olhada no YouTube, que eu tô gravando pra postar lá, tá? Mas vamos seguir, certo? Então aqui a gente classificou as ondas em mecânica e eletromagnética, tá? A mecânica precisa de um meio para se propagar e a eletromagnética não, certo? A gente pode classificar as ondas agora através de utilizando outras definições. A gente pode separar elas, eu vou fazer outra folha aqui. A gente pode separar elas em transversal. Deus. Nossa, essa ficou feio. Vou fazer aqui de novo. Transversal ou longitudinal. Isso é bem legal. Agora já não interessa o meio, certo? Agora é a forma que essa onda está se propagando. Ela pode ser dividida em transversal e longitudinal. Para a gente entender, vamos pensar o seguinte. Vamos falar primeiro da transversal. Transversal. A transversal se a gente imaginar uma onda numa corda. Você tem uma corda aqui. Uma corda está amarrada na parede. Essa aqui é a corda. Aqui tem uma ondinha aqui. Está amarrada lá na parede. Aqui tem uma pessoa mexendo nessa corda. Para essa onda fazer esse movimento aqui, significa que a pessoa foi lá na ponta da corda e fez assim, né? De cima para baixo, certo? Quando ela fez de cima para baixo, a onda formou assim e foi seguindo, certo? Todo mundo já fez isso com a corda na vida, né? Eu tenho certeza. Quando você fez esse movimento de cima para baixo, você produziu a onda.
A produção dela, essa onda ela existiu através do movimento, né, de cima e subindo e descendo, certo? Só que quando você analisa a propagação dessa onda, você fez movimento de cima para baixo, produziu a onda. Essa onda ela saiu da sua mão aqui e foi seguindo na corda, reto para lá, certo? Se você produziu a onda de cima para baixo, mas ela se propagou para frente, eles estão perpendiculares. Você tem a direção do movimento cima e baixo e tem a onda se propagando para frente. São movimentos, são direções perpendiculares, elas estão se cruzando, né? Você tem cima e baixo na produção, você tem reto na propagação. Se são direções diferentes, você tem a propagação na horizontal e a produção na vertical, são perpendiculares, isso significa que é um tipo de onda transversal. A gente pode escrever da seguinte forma: ó. O movimento da onda, ou a gente pode assim falar até melhor, a vibração ou a produção. Então, assim, a produção dela, né? Ela está sendo produzida. Esse movimento da onda, a produção dela é perpendicular ao da direção de propagação da onda. Então, olha, a onda ela está indo de cima e baixo. Esse aqui é o movimento. Aqui que é o ponto aí, né? Aqui não tem pingo, não. É o movimento ou produção ou até vibração, que a gente pode escrever. A vibração dela é de cima e baixo. Vai para cima e vai para baixo, certo? Se a gente imaginar um ponto aqui da corda, ó, a gente tem esse ponto aqui, um ponto aqui. Essa onda ela está indo para lá. Quando essa onda passar, o ponto ele vai começar a subir, depois ele vai descer, certo? Esse movimento foi só de cima, subir e descer. Ele é perpendicular ao, ao sentido da propagação, que a onda está se propagando lá para frente, certo? Propagação. Então, olha só, o movimento, a produção dela é cima e baixo, a propagação é frente. Eles estão se cruzando, são transversais, certo? Parece um T de transversal, tá bom? Essa é um tipo de onda transversal. A gente pode dar alguns exemplos, talvez fica mais fácil, né, de imaginar. Um exemplo de onda transversal é o que eu acabei de falar aqui, da corda, né? Então, uma onda na corda, ela é transversal. A luz também, ela é transversal, mas a gente pode ir além. A luz é um tipo de onda eletromagnética e todas as ondas eletromagnéticas são transversais, certo? Todas eletromagnéticas. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais, todas, certo? Vamos falar da longitudinal. Gente, é difícil imaginar um pouco, né? Porque na sala, se fosse no presencial, eu estaria com a corda aí, a gente estaria fazendo as coisas, né? Uma molinha também pra gente brincar. Só falando assim é difícil, mas eu tenho um vídeo que vai ajudar a gente a entender, tá? Pra ficar de boa, certo? Mas vamos ainda só nas definições aqui. Agora a onda longitudinal, ela é o contrário da transversal. O movimento, né, a produção da onda, a vibração dela, ela vai acontecer no mesmo sentido da propagação. Vou escrever primeiro antes de fazer o exemplo. O movimento, então, vou colocar assim, ó. O movimento da onda, ou seja, a produção dela, acontece na mesma direção
de propagação dela. O jeito mais fácil da gente entender essa é pensando numa mola. Eu acho que todo mundo aí já brincou com aquelas molinhas de criança, sabe? Que é de plástico. Espero que vocês tenham em mente o que é, certo? Você pegar aquela mola e esticar ela, certo? Você esticou a mola, fez um movimento nela assim, ó, só de ida e volta, certo? Se você faz um movimento de ida e volta, a onda ela vai percorrer a mola nesse mesmo sentido, de ida e de volta. Isso significa que a onda está indo e voltando a produção dela, né? Ela foi produzida indo e voltando, porque você fez o movimento de ida e volta, e ela também está se propagando nesse mesmo sentido, certo? Isso significa que ela é um tipo de onda longitudinal. Ela se propaga no mesmo sentido do movimento de produção, tá? Você produz ela fazendo um movimento de ida e volta na horizontal e ela vai se propagar também na horizontal. Se é o mesmo sentido, ela é longitudinal, certo? Esse exemplo, né, um dos exemplos é na mola, certo? A gente pode ter um outro exemplo de uma onda longitudinal, que é o som, tá? Todo som é uma onda longitudinal, tá? Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. A gente colocar assim, ó, uma mola. Aqui a gente tem a onda. Essa onda ela está se propagando de cima para baixo. A gente tem um movimento dela assim de produção de cima para baixo também, ó. Que eu vou colocar a direção da produção. Se a gente analisar a propagação dela, é o mesmo sentido. Direção de propagação. Tá igual. É claro que se a gente analisar agora o movimento na vertical, eu vou produzir a onda na vertical e ela vai se propagar na vertical. Então, é a mesma direção e significa que é uma onda longitudinal. Os exemplos, então, a gente pode colocar como som e a onda na mola também, né? Mas melhor dizendo, não só a mola, mas compressão, vou colocar aqui. Porque não é qualquer tipo, né? A mola ela também pode fazer um movimento transversal, tá? Gente, eu vou passar o videozinho para vocês aqui, vou compartilhar, né? Que mostra os dois tipos de movimento, tá? Deixa eu só permitir aqui compartilhar a tela. Que eu já coloco para vocês. Deixa eu achar que tem tanta aba aberta. Certo. Beleza. Tá vendo aí? Ó, então agora ele vai fazer. Acho que tem som explicando. Tá dando pra ouvir? Não tá, né? Não, o som não tá saindo aqui pra mim. Mas não precisa de som não. Ela pegou a mola, certo? Ele vai fazer primeiro o exemplo da longitudinal, ó. Olha, ele faz movimento de para frente e para trás e a onda ela se propaga para frente e para trás também. Esse é um tipo de onda longitudinal, olha lá, na mola, certo? E agora ele vai fazer
o outro tipo de onda, que é o da transversal. Tá fazendo ainda da longitudinal, certo? Ó, sentido de propagação é sempre o mesmo sentido de produção da onda, tá? O tipo de onda longitudinal, o som. Falei para vocês também. Agora ele vai fazer... Vamos? Tá bom, né? Olha lá, agora é transversal. Ele dá um tapinha na mola, olha lá, o movimento, no caso aí ele tá cima e baixo, né? Dá o tapinha lá, só que a onda ela se propaga para frente, certo? Um sentido diferente, tá? Ela é tipo de onda transversal. Inclusive, nesse momento aí, ele está falando até do... Ele tá mostrando, demonstrando uma propriedade que a gente vai estudar mais para frente, que é a reflexão das ondas. Tanto que depois que ela bate lá no cantinho, ela volta, né? Essa é uma propriedade, que é a reflexão. Tá? Mas não é importante a gente analisar agora. Tá? O que a gente precisa saber é só os dois tipos, de onda transversal e onda longitudinal, certo? Beleza. Até aqui tem alguma dúvida, gente? Vocês acompanharam o vídeo aí? Bem legal, né? É melhor quando a gente vê acontecendo, né? É mais didático, certo? Gente, então para encerrar a aula de hoje, eu queria só falar duas propriedades para vocês, que é o seguinte. As ondas mecânicas longitudinais, as ondas mecânicas longitudinais, elas podem se propagar em diferentes meios. Pode se propagar nos sólidos, líquidos e gases, certo? Agora, as ondas mecânicas transversais, elas não se propagam nos líquidos e gases. Apenas nos sólidos. Apenas nos sólidos. É uma dificuldade, certo? Quando a gente fala de ondas mecânicas transversais não se propagam nos líquidos e gases, porque ela tem bastante dificuldade de se propagar nos líquidos e gases por conta das moléculas, né? Que estão mais dispersas do que nos sólidos. Mas a questão que a gente, antes de finalizar, é falar sobre as ondas mistas, certo? Porque a gente separou em transversal e longitudinal, mas a gente tem também um tipo de onda que ela acontece tanto transversalmente quanto longitudinalmente. Isso significa que a direção de produção dela e a direção de propagação, ela pode misturar tudo. E o tipo de onda mista é o que acontece nas na, 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 na água, certo? As ondas do mar, por exemplo. Ela é um tipo de onda mista, tá? E todas as ondas mistas, quando a gente analisar um objeto, eu vou até utilizar o livro de vocês, que é fácil que vocês tenham aí na mão, quando quiserem olhar. Uma característica das ondas mistas, que ela é transversal e longitudinal, que se a gente fazer uma análise de um objeto que está flutuando nela, se fosse só transversal, o objeto ia só para cima e para baixo. Se fosse só longitudinal, ele ia só para frente e para trás. Mas quando ela é mista,
acontece o movimento tanto para cima quanto para o lado, certo? Isso faz com que o objeto percorra um movimento circular, tá? Esse movimento circular é o que dá aquela falsa impressão de que os objetos que estão flutuando na água estão se movimentando. Mas não tá, porque a onda não transporta matéria. O que acontece é só esse movimento circular. Parece que está se movimentando, mas na verdade ele está indo e voltando sempre no mesmo lugar, porque não transporta matéria, tá? Então o que acontece é só um movimento circular, tá bom? Ah, professor, lá no lago, se cair uma bola lá no lago, o pessoal costuma jogar pedra na frente da bola, assim, para a bola voltar, né? Ah, mas a bola volta, não volta? Então, ali acontece outras coisas, né? Não é só o vento e não é só a onda, porque a onda não seria capaz de transportar a bola, fazer a bola sair do lugar e ir para outro. O que acontece ali é um transporte de matéria, né? A pedra ocupa um espaço, ela faz um transporte de matéria, e isso pode ajudar a bola a chegar do outro lado, tá? Mas a onda em si, ela não vai empurrar uma bola ou qualquer coisa que esteja flutuando na água, tá bom? Ah, professor, se a gente colocar uma prancha lá na praia, quando a onda está quebrando, né? Aquele movimento onde as pessoas surfam, né? Onde ela está. A gente fala de quebra de onda mesmo. Ela vai empurrar qualquer coisa que tiver ali, inclusive a gente, né? Mas lá já é outro momento, que lá já não é onda, que lá é dissipação de energia já, né? A energia que a onda transportou, ela está se dissipando. Aí sim ela vai empurrar. Porque a gente não está considerando a onda, mas a gente está considerando a transformação de energia, tá bom? Gente, por hoje é só. Passei um exercício para vocês, né? Dessa página aqui, inclusive, tá? É bem curtinho, mas só com o que a gente já viu hoje, né? Só a introdução de hoje, a gente já consegue responder, tá? Qualquer dúvida me manda lá. No próximo aula a gente corrige e segue, tá? Porque tem muita coisa pra gente falar sobre ondas ainda, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar. Quem não mandou o nome no chat é a Amanda, que a gente já vai encerrar, né? Então é isso, gente. Por hoje é Valeu, só. professor. Beleza. Obrigada, Vou postar no professor. YouTube. Quem teve dificuldade de ver aí, vê lá no YouTube, tá? Vou mandar a foto do que a gente escreveu aqui hoje também para ajudar, tá? Então é isso, gente. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, professor, com Deus. Falou. Falou, Tchau. professor. Professor. Até mais.